Olá, pessoal do Brasil Acima de Tudo. Nós começamos o dia falando sobre os militares do governo Bolsonaro. Militares com Bolsonaro ocupam Brasília e deixam esquerdalhas em pânico. O Bolsonaro mandou e os militares estão com ele. E eu quero perguntar para você, qual o problema de militares ocuparem os cargos do governo Bolsonaro? O que aqueles que gritam pela queda de Bolsonaro têm contra ou temem tanto? A ordem, a disciplina, o respeito, a existência de uma hierarquia que impede a anarquia? Nós vamos entender o que realmente está acontecendo em Brasília e em todo o nosso Brasil. Com Bolsonaro, militares já ocupam a maioria dos cargos nos três poderes e isso agora foi motivo para a esquerdalha e os oportunistas de plantão estarem em pânico total. O ataque não é contra Bolsonaro simplesmente, o ataque é de um sistema oportunista, corrupto, comunista que não aceita a ordem, a disciplina e a mudança do nosso Brasil, que infelizmente estava mergulhado em uma ideologia que estava destruindo a nossa nação. Vem com o Brasil Acima de Tudo, porque nós só estamos começando. Brasil Acima de Tudo. Pessoal, com Bolsonaro, militares já ocupam 2.930 cargos nos três poderes. Isso é a matéria de destaque do site Vermelho. Segundo eles, as Forças Armadas têm 2.930 integrantes nomeados hoje nos três poderes. São militares da ativa que estão espalhados no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, sendo 92,6% deles em postos abertos do governo Jair Bolsonaro. Os números se referem apenas à esfera federal e foram compilados pelo site Poder 360. Em fevereiro havia 2.897 militares da ativa no Executivo. Agora houve um pequeno recuo no total de militares do Exército no governo. A participação da Aeronáutica aumentou. Já a Marinha passou de 680 nomeados em fevereiro para 500 hoje. A orientação da Marinha é que o pessoal exerça funções ligadas à atividade fim. Cargos no Executivo só de natureza militar. Nos demais cargos da esplanada, há outros 332 militares. Houve uma militarização, por exemplo, no Ministério da Saúde, depois que o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o comando da pasta, com a saída de Nelson Teich do cargo. Ao menos 17 nomes ligados às Forças Armadas foram nomeados para o Ministério sob a gestão interina de Pazuello. Entre os militares da ativa do Executivo, existe a expectativa de passarem 2 anos no cargo para incorporar 60% do salário do DAS, garante o site Vermelho. Mas o que eles estão tão apavorados? Por que é que eles gritam tanto? O que é que eles têm tanto medo? O medo é realmente do que nós estamos vendo acontecer no nosso Brasil. A união do povo brasileiro, a confiança do povo brasileiro, que até poucos dias estava firmemente nas Forças Armadas, garantindo que o nosso presidente Bolsonaro tivesse também o apoio das mesmas. O que nós estamos vendo é que o presidente Bolsonaro ainda tem o apoio do povo brasileiro e nós esperamos que continue sendo desta forma. Esperamos que o presidente esteja, neste momento, não tomando atitudes que nós esperávamos que fosse tomada, simplesmente porque ele está refletindo sobre a melhor estratégia de defender o povo brasileiro. Porque a população de bem está sendo encarcerada, Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, entrando em suas casas, pessoas que não cometem crimes, pessoas que não são criminosas, pessoas que simplesmente querem fazer o seu direito de liberdade de expressão valer neste país, pessoas que lutam pela família, que lutam pelos ideais de moral, pessoas que lutam pelos seus filhos terem uma educação limpa e sem interferência ideológica, pessoas que apoiam o ministro da Educação, Abraham Weintraub, porque ele simplesmente quer uma educação técnica e não política nas escolas. Um governo que tem lutado para limpar
todo resquício de ideologia comunista neste país, que vem sendo afrontado pelas mentiras, pelos fake news dos verdadeiros criminosos que criam matérias, que desfazem tudo aquilo que Bolsonaro diz, que manipulam informação. Estes, nós não vemos a Polícia Federal bater em suas portas. Isso não é a mando de Alexandre de Moraes investigado, mas aqueles cidadãos de bem, e nós estamos vendo isso claramente, só estão sendo investigados, só estão indo para a cadeia, só estão sendo acusados aqueles que querem fazer valer o seu direito de expressar a sua opinião e criticar o ministro do STF porque tomou uma decisão que não está de acordo com a moral do nosso país, que não está de acordo com a família, com a justiça. Nós temos esse direito e eles estão apavorados, a ponto do Luiz Roberto Barroso dizer que criticar um ministro do Supremo é criticar o Supremo Tribunal Federal, dizer que qualquer crítica agora nas redes sociais se torna uma crítica real, uma ofensa, um crime. O que vai acontecer com o nosso Brasil? O que nós brasileiros vamos esperar acontecer? Eu digo uma coisa e sempre repito aqui no nosso canal. É tempo do povo brasileiro que confia em Deus se voltar para Deus verdadeiramente. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedir que Deus possa fazer algo em nosso favor e trazer justiça sobre a nossa nação. Que tudo que está oculto seja desmascarado e venha a público, sim, para que o povo de bem seja defendido. Se nós não temos ninguém por nós, então somente está a nosso favor Deus. E quando Deus está a favor de povo, da nação, nós sabemos que nós teremos vitória. Então, comece a interceder pelo seu país agora. Comece a orar pelo seu país. Pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação, por tanta corrupção, sujeira, crimes que vem acontecendo. E crer que o Senhor vai dar sabedoria ao presidente Bolsonaro, aos militares, estratégia para que esse governo não seja destruído por uma ideologia comunista e os seus vassalos, aqueles que seguem essa ideologia e que infelizmente estão em cargos de poder na nossa nação, colocando um fardo e um jugo muito pesado sobre o povo brasileiro. Você não pode deixar que calem a sua boca, você não pode deixar que roubem do povo o poder que dele emana. E eu deixo para vocês uma frase de Fábio Faria, no seu discurso de posse, onde ele disse o seguinte: vamos pacificar o país, o povo lhe deu poder, o senhor Bolsonaro retribuiu com respeito, que o amor possa unir nosso Brasil. Essa é uma frase de Fábio Faria e é isso que nós precisamos lutar. O amor é Deus, o amor é Jesus. Então, quando nós estamos ligados em Deus, nós temos vitória. Povo brasileiro, não é hora de simplesmente lançar xingamentos, agressões. É tempo do povo se unir em oração pelo seu país. É tempo de nós também fazermos a nossa parte, estarmos nas ruas defendendo a nossa nação, defendendo o governo Bolsonaro e também aguardando do Senhor presidente Jair Bolsonaro uma estratégia para que o Brasil não sucumba diante de ditadores que insistem em tirar o poder e o controle das mãos do executivo. Eles têm medo das Forças Armadas, eles têm medo do que está acontecendo no nosso Brasil. Não é que eles simplesmente resistam às Forças Armadas por aquilo que eles disseram que foi um golpe militar ou uma ditadura. Eles têm medo da ordem, da disciplina. Eles querem fazer o que quiserem e não têm respeito com ninguém. Mas nós queremos os nossos filhos guardados e protegidos de toda essa sujeira. E nós queremos um Brasil limpo, onde Deus tenha prazer em estar. Nós somos o Brasil acima de tudo, contamos com o seu compartilhamento deste vídeo e vamos lutar pela nossa nação. Você conhece a credibilidade do nosso canal, ó? E não é de agora, faz muito tempo. É por isso que eu estou aqui para anunciar uma oportunidade extraordinária para você. É isso mesmo. Independente da tua faixa etária, se você é um jovem que está começando a sua vida agora, se você é um jovem pai de família, solteiro, se você já é um aposentado e não aguenta mais depender
lamentavelmente, desta grana que não muda a sua vida, que não muda a sua história e que você não consegue gerar oportunidades para quem você ama, então vai aqui no link da descrição agora. Mas tem que ser agora. Meu Facebook dá dinheiro. Pode fazer você ganhar de 100 a R$1.000 por dia, trabalhando em casa, utilizando apenas um celularzinho, é isso mesmo, utilizando apenas um celular e uma conexão com a internet ou um computadorzinho que você tiver aí, não importa. Meu Facebook dá dinheiro, revolucionário, fazendo a galera ganhar uma grana, trabalhando em casa, viajando o mundo, mudando de vida, e eu quero isso para você. Vai lá, link na descrição, mas tem que ir agora, viu?